Olá, querida! Três. Como é que tu estás? Tá boa, Denise? Tô bem, graças a Deus. Feliz por estarmos aqui hoje. Muito feliz estou eu, né, com uma pessoa que é a expert no país a Ó, respeito do REURB. Ah, a mulher domina não, tudo! E vocês muito que estão feliz. aí, ó, convidem mais pessoas para vir para essa nossa live, porque vai ser uma aula. Michele vai dar uma aula para nós hoje aqui. Para quem não conhece, né, Michele Freire Fonseca Cunha, registradora do Registro de Imóveis de Virginópolis, Minas Gerais, presidente da Copcore, lá de Minas também, e diretora nominativa do REURB lá no ONR. Então, Isso. essa mulher vai mandar no REURB do país. Olha só, que poder estar com ela aqui Espero conosco. contar com muitos dos seus alunos. Cada um deve ter um problema que ajuda a gente a encontrar soluções, né? Verdade. Michele, me conta assim, ó, qual é que é a importância do REURB? Por que a gente tem que fazer REURB? Ó, uma pequena entrou aqui, porque, né, mãe, vocês já sabem, né? Mamãe tá na Ah, aula agora, tá? Pode ah, descer e brincar ela é aqui, ó. muito bem-vinda, muito bem-vinda. Claro. Ainda mais Pode, nesse ó. horário, né? Que a gente está pegando um É, pouquinho do teu tempo, né? Para te estar compartilhando essas informações relevantes aqui, te deixando esse tempo que tu poderia estar com a família, né? né? Mas tá combinado, talvez pedir um doce. Então, pronto. Então, a importância da regularização fundiária, né? A gente, desde que estuda regularização fundiária, então, amor, em 2017, a gente percebe que a regularização fundiária ela tem repercussões não só do próprio registro, né, que a pessoa fica sem o registro imobiliário, mas ela tem repercussões econômicas quando ela não consegue utilizar o imóvel para financiamento, tem repercussão na emocional, que a família não fica segura, vive sob a tensão da posse, de qualquer momento perder o seu imóvel. Tem repercussões ambientais, porque a gente vai crescendo a cidade sem uma preocupação da harmonia com a preservação do meio ambiente e também questões urbanísticas, que a gente sabe que não tem escoamento, que as casas ficam sem, até mesmo sem um CEP para receber uma carta, uma correspondência, sem saneamento básico. Então, as repercussões elas vão além do próprio registro, né? Então a gente consegue também no aspecto social perceber que é uma forma de perseverar a violência contra a mulher, porque ela sofre violência emocional, às vezes ela é agredida, é física, e também no patrimônio. É muito comum que ela saia dessa relação violenta sem o seu patrimônio, porque o imóvel está em nome do marido e não dela. Então, é uma política da Lei 13465 titular a mulher. E também, acreditem ou não, impacta nas horas que as crianças conseguem estudar. Como assim? Porque quando os pais ficam preocupados em defender o próprio imóvel, eles mandam as crianças trabalhar. Então, quando há uma segurança da posse, esses pais conseguem o retorno ao mercado de trabalho e as crianças conseguem voltar a estudar. Há também um equilíbrio que impacta, inclusive, nas horas estudadas das crianças. Então, os reflexos da irregularidade fundiária, eles são enormes, né? Mas, e é uma motivação para a gente pensar por que fazer regularização fundiária. Então, quem que é o responsável por essa regulação fundiária? O município. Então, a Lei 13465, ela vem para dizer que o município é o competente para gerenciar esse processo, é ele que vai receber o requerimento, é ele que vai processar essa regularização fundiária, cadastrar os ocupantes e expedir ao final uma titulação que é chamada de legitimação fundiária ou legitimação de posse, mas depois de seguir todo um processinho de fases e etapas no município, né? Isso não é feito no Poder Judiciário, não é feito nos cartórios, o cartório recebe só a fase final, que é esse registro. Então, a gente pode começar assim, dos conceitos da regularização fundiária? Pode sim. Então, vamos lá. Para a gente entender a regularização, a gente precisa saber conceitos básicos. O que é um núcleo informal? Quem que é o ocupante? Que tipos de imóveis que podem ser regularizados ou não? As modalidades de regularização fundiária. Então, a gente precisa saber o que é um núcleo informal. E aí a lei diz, ó, é aquele que você não tem registrado no cartório,
é aquele que talvez você tenha registro, mas ele não consiga de alguma forma ser titulado. Então, por exemplo, tem um loteamento registrado, mas aí o dono faleceu, você não consegue mais fazer inventário, já está tudo vendido, faltam só as escrituras, não tem como outorgar. Falência da empresa loteadora. Quando cabe uma usucapião, apesar do imóvel estar registrado, você pode pensar em uma REUB meramente titulatória, que é para conseguir transferir essa propriedade sem que tenha fazer um usucapião. E também naquela hipótese em que você tem o bairro registrado, você tem a pessoa lá proprietária, mas ainda falta a regularização das edificações, que já estão prontas, que já estão postas, eventualmente desrespeitaram normas edilícias e urbanísticas, não conseguem ser regularizadas. E aí a gente poderia pensar como município em estratégias de simplificar esse habite para que a gente consiga levar a regularização do imóvel até a sua fase de edificação. Porque é só quando a gente alcança esse patamar é que a gente pode pensar em um imóvel totalmente regular. Então, eu titulo as pessoas, eu trago a regularização das edificações, eu penso em soluções de saneamento mínimo, água, esgoto, energia elétrica e escoamento da água da chuva, e eu trago também estudos técnicos e ambientais para poder eliminar as unidades que estejam em área de risco, realocando esses ocupantes mediante um projeto. Então, basicamente eu pensar que eu estou registrando ao mesmo tempo um loteamento, todas as pessoas que estão lá ocupando, e regularizando as edificações e fazendo as obras de infraestrutura. É tudo isso junto de uma vez no município. E como é tudo muito junto, a gente tem que pensar na possibilidade do município querer simplificar esse processo. Então, imagina se ele for regularizar um bairro que tem 1.000, 1.500 unidades. Se ele for fazer tudo de uma vez, pode ser que ele não dê conta, porque ele não tem equipe, porque ele não tem uma infraestrutura de recursos humanos ali adequada, ele não vai conseguir processar essas informações na velocidade que as pessoas precisam. E aí, por que velocidade? Porque as pessoas são muito dinâmicas. Então, hoje você vai lá, mede o imóvel, tem um lote. Você volta lá amanhã, já tem dividido em dois com dois puxadinhos. Sim. Então, não, né, as pessoas casam, elas têm filho, e aí rapidinho muda a situação daquele núcleo. E um trabalho que você fez de cadastro não vai se refletir no momento do registro. Então, uma regularização fundiária ela tem que ser rápida, ela tem que instaurar e começar muito rápido. Quais as estratégias que o município pode usar? Ele pode dividir o núcleo. Se ele entender que é muito grande fazer 1.500 unidades, ele pode fracionar de 200 em 200, 150 em 150. Ele pode pegar quadra a quadra. E aí, à medida que ele vai entregando, ele vai conseguindo regularizar à medida que ele consegue fazer o cadastro dos ocupantes, as notificações, todo o processo de regularização fundiária. E ele também pode pensar em não só na questão da diminuição da quantidade de unidades, ou se ele tiver uma capacidade de processamento maior aumentar, ele pode também pensar em fases. Ó, primeiro eu vou entregar o parcelamento do solo registrado. Ó, entreguei. Agora eu vou regularizar as edificações, regularizei. Agora eu vou titular as pessoas que estão lá, eu faço o cadastro de ocupante. Então ele pode ir também, além de diminuir o tamanho territorial, ele também pode seccionar o próprio procedimento para que ele consiga fazer aos poucos. Então a gente Ele vai concluindo cada uma das etapas, né? Ele vai concluindo cada uma das etapas, porque como é muito complexo, tanto o cartório quanto o município, eles enfrentam muitas dificuldades no procedimento. Então vamos pensar que a gente está regularizando 200 lotes, um bairro de 200 unidades. Aí eu vou poder regularizar todas as unidades que estão lá? Todas as unidades. Então, quais são os tipos de unidades que eu poderia regularizar? Casa, apartamento, loja comercial, os imóveis públicos, a prefeitura, a escola, o que tiver ali. Você tirou foto, tá dentro da foto, vai ser regularizado. É trazer a realidade. E aí surgem perguntas assim, pode lote vago? Porque o lote vago não está edificado? Pode. Você não tem como fazer um retalho ali daquele bairro. Se eu tiver 5 casas de um lado, 5 casas de outro, um lote vago, só ele que não vai ficar regularizado, a lei não previu isso. Então, o fato dele não estar edificado não é um óbice à regularização fundiária. Então, a gente viu que a gente pode fazer. Ó, meu Instagram tá falando que eu tenho que sair, que eu tenho que fazer pausa, que eu coloquei aqui o cronograma só 15 minutos no Instagram, para não perder tempo olhando a imagem. Então, a gente viu que a gente pode fazer do bairro da cidade inteira, do bairro só de algumas unidades e também seccionar por fases e que tipo de imóveis que a gente pode fazer.
Quais as modalidades de regularização fundiária? As modalidades podem ser social ou específica. E o que é isso? Significa que o município vai classificar esses ocupantes, quem está lá em cada uma das unidades, casas, apartamentos e lojas, em social e em específico. Ele vai dizer, olha, aquela pessoa que ocupa aquela casa na quadrão do lote 1, ela tem receita familiar de até 5 salários mínimos. Se ela tiver até 5 salários mínimos, ela vai ser classificada como social. Se ela supera essa receita, ela vai ser classificada como específico. E qual que é a repercussão disso no procedimento? Ele define matriz de responsabilidade e isenção de emolumentos. Então, a partir do momento que eu faço a regularização fundiária e eu classifico essa modalidade, eu estou dizendo quem vai ficar responsável pela elaboração do projeto de regularização fundiária, que a gente chama de PRF, quem vai arcar com os custos dessa implementação da infraestrutura e quem vai ter gratuidade ou não no registro imobiliário. Então, ela tem várias repercussões. Regra geral... O Wagner aqui está falando, Michele, que em Santa Maria eles trabalham por etapa. Primeiro o solo e depois as construções. Muito inteligente, porque eles já viram que não dão conta de fazer de uma vez só, né? Uhum. E a regularização fundiária do Mato Grosso está te dando boa noite e quer saber se tu pode mandar uma pesquisa sobre o trabalho infantil versus regularização. Gente, acho que eu tenho que pegar aqui com a Ana, deixa eu pegar a referência aqui rapidinho. Acho que foi Osasco. Osasco, regularização. A gente vê tanto estudo. Fundiária. Deixa eu ver se é aqui no Osasco. Acho que foi no Osasco. Enquanto vocês podiam olhar para mim aí enquanto eu continuo, porque acho que é mais fácil. Alguém tenta achar para mim, é um estudo de Osasco, tenho quase certeza que é de lá, que traz essa questão da diminuição da carga horária da exploração infantil. Se não tiver, aí eu te mando o estudo e você disponibiliza para a galera, pode ser? Pode ser. Porque tem um estudo. Uhum. Aqui... Aqui, ó, tá falando que é o do Quinta do Caju. Gente, eu já li tanto trabalho, pode ser que seja lá. É porque eu recebo muito trabalho, eu não lembro de nome de pessoas nem de estudo. Eu sei que tem, eu coloco na caixinha, na hora que eu preciso eu pesquiso, porque minha cabeça não consegue mais gravar essas coisas. A TK Pinheiro aqui está perguntando se o município doou lotes de um loteamento deles e não regularizado, pode ser feito parcelamento das partes desse loteamento não regularizado? Olha só, qual que é o critério para a gente definir se cabe REURB ou não? O nível de consolidação. Porque se eu não tenho um parcelamento do solo irreversível, que é a palavra que a lei usa, eu tenho que pensar assim, ainda que o município seja o parcelador irregular, como é o caso que foi citado aqui, eu tenho que fazer essa análise. É um parcelamento irreversível? É irreversível porque já tem rua, já tem um mínimo de infraestrutura, ou já tem ali as próprias edificações. Então, nós temos que pensar se é irreversível. Então, eu estou partindo do pressuposto que é. Já tem edificações que as partes doadas já têm construção. Então, se for irreversível, você vai fazer o parcelamento do solo. E aí, a partir do momento que você registrou o loteamento, o município vai outorgar, ou a gente registra esses instrumentos de doação, ou o município passa uma legitimação fundiária e transfere esses imóveis definitivamente para esses ocupantes. Então, não é o fato dele já ter doado que vai repercutir se cabe ou não REURB. Você tem que olhar se tem um núcleo e se ele está irreversível. Se ele tiver, aí você pode pensar em fazer regulação fundiária. Não está irreversível, você vai ter que aprovar o loteamento pela Lei 6766, com algumas flexibilizações que a própria Lei 6766 traz, e depois titular essas pessoas. Uhum. O Djalmin Filho está perguntando, a parte da regularização da construção social é gratuita? É gratuita no cartório, então se a predominância daquele bairro que eu estou regularizando é gratuita, a maioria das pessoas é social, o registro vai ser gratuito, exceto para as pessoas que foram individualmente classificadas como específico. Então, vamos supor, tem um bairro inteiro lá de 200 pessoas, 10 estão como classificados como específico e as outras 90 não. Então, eu vou registrar o parcelamento do solo, eu vou titular em REURB-S para aquelas pessoas que foram classificadas individualmente como social, e para aqueles 10 eu vou cobrar o registro da titulação. Eles não pagam pelo parcelamento do solo, mas eles vão pagar pelo registro da própria titulação. Uhum. Não, o pessoal está animado aqui te perguntando, ó. Tô vendo.
Vocês Se querem pode que eu regularizar siga via ou vocês querem REURB. seguir em perguntas? Porque para mim tá tudo certo. Só essa última que entrou aqui. Poderia regularizar via REURB áreas do estado que as pessoas já moram há mais de 40 anos no local? Pode. A origem pública ou privada ou sem registro não interfere numa regulação fundiária. Então, o imóvel, se for de uma pessoa particular, cabe REURB? Cabe. É expropriação? Não é expropriação. Elas vão ser notificadas. O imóvel é público do Estado. Pode fazer regulação fundiária? Pode. O Estado vai ser notificado. E aí ele pode optar por ele mesmo titular ou não impugnar o procedimento, e aí o município pode seguir todas as fases, inclusive titular. Então, depende se o Estado vai querer ele assumir essa fase de titulação. Geralmente, o governador não vai perder essa fase de poder titular, né? Vai estar lá o nome dele, ou ele simplesmente não se manifesta, o município pode chegar na fase de pedir titulação. O que não se aplica para a União. Na União, tem a portaria 2826 da SPU, que determina como que se faz uma regulação fundiária em imóveis da União. Tem uma série de critérios e também formas de titulação, e parte do pressuposto que você tem que fazer um termo de cooperação com a União ou receber a área toda em doação para prosseguir com essa regularização fundiária. Então, na União é diferenciado. Tem que procurar a portaria 2826 para ver como que funciona lá. Ok. Eu acho que tu segue aí, então, Michele, porque o pessoal não vai parar de perguntar aqui, tá? Já fazendo consultoria aí para resolver seus problemas. E tá certíssimo, né? A gente precisa Muita ajudar. coisa, muita coisa mesmo. Então, assim, só para alinhar quem nunca teve contato com o tema de regulação fundiária, né? Então, a gente faz. Alguém faz um pedido de regulação fundiária no município, aí pode ser o próprio MP, Defensoria Pública, uma associação, um morador isolado, um conjunto de moradores, a legitimação, o próprio proprietário irregular, às vezes ele tem interesse na regulação fundiária porque ele não consegue pela outra via, que é a Lei 6766, fazer a regularização, então ele mesmo pode fazer o pedido, sem prejuízo das suas próprias responsabilidades, porque não quer dizer que ele vai ficar livre de responder urbanisticamente, ambientalmente, ou até mesmo por questões de custo dessa regularização, né? Ele está pedindo a aplicação de um regime mais simplificado, mas ele vai ser responsabilizado do mesmo jeito. Então, feito esse pedido, o município vai olhar, é caso de REURB ou não é caso de REURB? Está irreversível esse núcleo ou eu vou ter que aplicar a Lei 6766? E aí eu analiso a irreversibilidade se o loteamento não está registrado, porque se for uma regularização fundiária titulatória, eu já tenho loteamento registrado. Então, o critério, quando eu tenho loteamento registrado, é um caso de uso capião? Aquele bairro só se regulariza por uso capião? Se a resposta for sim, ele vai fazer REURB titulatória. Se a resposta for não, ele vai negar o pedido, porque senão ele vai estar abrindo mão do próprio ISS, do ITBI, de emolumentos do Estado, quando a gente faz as transações por escritura pública. Então, há uma renúncia de receita que ele tem que se atentar no caso de REURB titulatória. Então, não é fazer oba-oba, chega perto de eleição, vou ali fazer regulação fundiária, dar título para todo mundo. Não é assim. Ele tem que identificar realmente os núcleos que caberiam o uso capião em caso de loteamento registrado ou irreversibilidade daquele núcleo se o parcelamento do solo está pendente. Então, eu fiz essa análise, cabe REURB? Ok, eu vou partir para outra fase, classificação de modalidade. Se eu não classificar a modalidade, não consegue fazer busca gratuita se for um núcleo S, por exemplo. Se for um núcleo social, sem essa classificação, o cartório não consegue fazer buscas. Se ele chega no cartório sem a classificação, o cartório tem o direito de cobrar as buscas. Ele descobriu que o núcleo é social. Assim, alguns núcleos, a gente bate o olho, a gente já sabe que o pessoal vai ser S. Só de olhar. Em alguns casos, a gente vai ter dúvida. O que o município vai fazer? Vai recorrer ao seu cadastro social, ver como é que aquele bairro está lá cadastrado com o pessoal da assistência social. Então, ele vai ter bases que ele pode partir antes mesmo de cadastrar os ocupantes para dar uma classificação provisória para aquele núcleo. Ela só se confirma depois que eu faço o cadastro de ocupantes. Uhum. Eu Entendi. posso ter a necessidade de revisar essa classificação. Se eu pus específico e depois eu terminei e vi que é social, eu tenho que revisar. Se eu pus social, lá na frente confirma que é específico, eu tenho que revisar essa classificação. Fiz essa classificação, eu vou passar a fazer a
as buscas imobiliárias, porque eu preciso saber qual a origem desse bairro, se ele tem uma matrícula em nome de um particular, se ele é misto, quer dizer que está em nome de um particular, uma parte da União, uma parte do Estado, uma parte sem registro. Eu tenho que descobrir a origem. Para descobrir a origem, às vezes eu tenho que antecipar o cadastro de ocupantes, porque é pelos instrumentos particulares das pessoas que você vai conseguir saber quem vendeu para quem e como que essa história da posse aconteceu. É muito comum o município querer fazer essa fase de busca logo no início e ele não tem os dados. E aí o cartório não consegue fazer busca. Então, o processo de busca ele vai ser no início, ele vai ser no desenvolvimento e ele vai até na fase registral. Ela não para nunca, porque a gente, à medida que a gente tem mais dados, a gente consegue fazer mais buscas. Então, você pode, no primeiro momento, conseguir achar alguns resultados? Consegue. E aí, depois você fez cadastro de ocupante, você vai ter que fazer novo procedimento de busca. Você fez o levantamento georreferenciado, identificou os confrontantes, você vai fazer um novo procedimento de busca. Você fez o levantamento georreferenciado das unidades, você vai ter que descobrir se aquelas unidades, uma ou outra, já tem registro ou não. Pode ser que alguém já fez uso capião, pode ser que alguém já foi titulado pelo Estado, pode ser que alguém, por algum momento, conseguiu abrir uma matrícula ali. É muito comum, às vezes, ter destaques, né, em matrículas de origem, e você tem uma matrícula aberta. Então, você tem que descobrir matrícula regular no perímetro, os confrontantes do núcleo inteiro do bairro, daquele perímetro que você decidiu regularizar, e a origem. Porque você precisa notificar todas essas pessoas. E se não houver impugnação, aí sim o município ganha o direito de outorgar títulos. Ele expedir títulos, tirando a propriedade de uma pessoa e levando para outra. Então, a gente não pode pensar em uma regularização sem uma fase extensiva, exaustiva de notificações e de buscas. Então, o CORE, lá em Minas Gerais, que a gente tem esse procedimento de buscas, a gente tem nota técnica no site do CORE, depois quem quiser entrar também consegue ver todo o procedimento desenhado e o fluxo para auxiliar nesse processo. Fez a notificação, paralelamente você vai estar fazendo seu projeto de regularização fundiária, que é medir os lotes, que é identificar o núcleo, ver se tem área pública, se não tem, qual que é a infraestrutura que já está pronta, qual que está deficiente, se tem unidade ambientalmente protegida, se tem alguma unidade ali que está em área de risco. Então, você vai fazer um diagnóstico daquele núcleo, que a gente chama que é o projeto de regulação fundiária, identificar os problemas e depois apresentar soluções. Então, é um documento mais complexo. Ele é composto de vários outros documentos para que seja levado no cartório, possibilite a abertura da matrícula e eu consiga saber se as pessoas foram notificadas ou não antes de registrar a titulação. Fiz esse projeto de regulação fundiária, cadastrei os ocupantes, aí eu vou atribuir unidade ocupante, por meio da titulação, que é uma listagem por legitimação fundiária, que transfere a propriedade, ou por legitimação de posse, que transfere a posse, que é convertida em uso capião pelo decurso do tempo. Então, esse é o processo inteiro da regulação fundiária, rapidamente, né? Mas só para que vocês tenham uma ideia do que a gente está falando, para que a gente consiga chegar até essa fase de registro. É um processo mínimo de 6, 7 meses. Então, assim, uma regulação fundiária tranquila, bem feita, 2 anos, 3 anos tá errado, só se for um pepino, aquele abacaxi que, né? Aí você pode pensar nisso, aí você vai ter que dividir esse abacaxi em vários pedaços. Ou se for uma regulação fundiária simples, não ultrapassar esse período, porque você sabe que, assim, começou, você tem que ir seguindo essas fases. Senão você gera falta de credibilidade com a empresa que está fazendo a regularização, falta credibilidade para o município, então vai gerando ali uma situação desconfortável que fica insustentável ao longo do tempo, né? E aí a gente pode partir para perguntas agora, porque agora vocês já sabem o geralzão, pode ir para perguntas. Então. Por exemplo, assim, a TIAI trabalha hoje em 24 estados brasileiros, né? Então, a gente conhece uma realidade nacional aí bem diversa. E conhece também vários titulares, né? Vários registradores de imóveis por esse país. E a gente percebe que, muitas vezes, o próprio registrador não tem o conhecimento básico do que ele pode ajudar na movimentação da regularização fundiária, né? Qual o papel dele? Eu sempre digo que ele tem que sair em missão, né? Porque o titular, ele vai ficar por muitos anos à frente do cartório.
E o governo municipal, ele troca de 4 em 4 anos. Troca ele e troca algumas pessoas da sua equipe, né, os cargos de confiança. E daí começa tudo de novo a cada movimentação da eleição municipal, estadual, enfim. O que o registrador de imóveis poderia fazer? A gente sabe que ele não é o principal ator, vamos dizer assim, mas em função dessa linha do tempo, ele poderia ter uma atitude mais ativa e ajudar no processo de desenvolvimento e qualificação da própria prefeitura. Me diz o que tu acha sobre isso. Ok, a Doralice Reurbeira Raiz está em tudo quanto é live, curso que eu vou. Beijo, Doralice. Está dizendo aqui que o registrador precisa ser proativo. A gente descobriu em Minas que a gente tinha vários gargalos, né? Aqui em Minas Gerais, o registrador, ele é, como diz a Ana, ele leva a palavra da REURB para a comarca dele. Porque a gente não dá conta de concentrar essas informações. A gente precisa que em cada comarca tenha um referencial normativo, uma pessoa que possa ser consultada e que possa dar treinamento e que possa instruir a equipe municipal. Então, a gente tinha essa questão da deficiência do próprio município. Os municípios, a maioria dos municípios são pequenos. Eles não têm essa capacidade técnica formada. E quando ele consegue formar com muito esforço, dá 4 anos, ele terminou o mandato, muda a equipe toda, você jogou aquele esforço todo fora. Então, o registrador, se ele não tiver a iniciativa de estar próximo do município, de ser parceiro do município, uma regulação fundiária, se ela chegar ao final, ela não terá condições de ter registro, e aí o registrador, ou ele pode ser um obstáculo à regulação fundiária, e parar tudo e quebrar todas as expectativas, porque ele não participou desde o início. Sim. Se ele não está participando desde o início, a possibilidade de um fracasso no registro é mais de 80%. Porque falhas nesse processo serão identificadas na fase registral que vão impedir o registro da regularização fundiária. E aí é uma frustração, não é da prefeitura, do prefeito, é de uma comunidade inteira que se mobilizou para fazer a regularização fundiária. E até, eventualmente, uma empresa contratada, ela planeja o custo dela, ela não planeja que ela vai ter que refazer o serviço inteiro. Sim. Porque aí ela vai deixar de ter lucro. Então, o que a gente vai chegar no final é que mesmo com uma empresa contratada, se der nota e não der registro, volta tudo, e aí a gente vai mudar de gestão e aquela situação vai ficar ali de forma perene. Então, o registrador ele tem que entrar no começo. Ah, meu município não é ativo, ele chama o Ministério Público para ser parceiro também, para cutucar lá o prefeito para fazer regulação fundiária. Dá treinamento, participa das... tem lives de regulação fundiária, sei lá, acho que umas 20 ou 30 lá no site do Core, dá para começar com as lives, dá para pegar e-book gratuito. Então, desculpa não tem, para começar de forma gratuita. E qual que é o benefício que o registrador tem? Cada imóvel que ele tem é uma fonte de receita para ele. Então, o imóvel que ele está à margem do registro, ele não gera receita. Então, mesmo quando o registro é gratuito, 1.000 unidades, 500 unidades, gente, quando entra aqui em loteamento e eu estou registrando, eu fico muito feliz. São 200 novos registros para eu trabalhar. 200 novos que vão gerar ali compras e vendas, doações, inventários. A vida vai começar a circular através daquele imóvel. Então, a gente não pode ignorar que tem um benefício econômico para o próprio registrador. A gente está fazendo um trabalho social no início, é um trabalho social voluntário, porque você vai gastar suas horas, fazer reunião, instruir equipe, tá ali toda hora à disposição do município, é um trabalho voluntário e às vezes até cansa. Mas depois isso vai ser revertido em um resultado para a comunidade, porque gera desenvolvimento econômico, gera tributação para o município, esse imóvel começa a circular, atrai investimento, regularização de áreas públicas atrai investimento. Então o município ele vai ter matrícula para ele construir escola, para ele atrair uma quadra, para ele atrair indústria, porque ele tem os imóveis públicos também regularizados. É um jogo de ganha-ganha. Apesar de eu defender que o registrador ainda deveria ter uma compensação, pelo menos uma indenização, porque a gente gasta muito numa regularização fundiária, não fica barato, é um registro que ele consome muito da equipe do cartório, é muito exaustivo, cansativo, ele é muito manual ainda, ele não é eletrônico, então assim, é um trabalho exaustivo. Deveria ter no mínimo uma indenização, mas enquanto isso não acontece, vamos partir do pressuposto que lá na frente nós vamos ter um retorno com esses imóveis regularizados.
Exato. Michele, só para compartilhar contigo, lá na época da pandemia, a gente estava trabalhando em Joinville, Santa Catarina, e uma titular lá percebeu a necessidade da qualificação no município, porque muita coisa travava no município. E daí nós fomos contratados para trabalhar na Secretaria da Habitação de Joinville, para ajudar a equipe a fazer REURB, criar o Às planejamento vezes não era nem estratégico conhecimento jurídico, né? de Era a gestão, né? gestão. A Exatamente. gestão é 90%, 10% é o direito. E daí nós fizemos toda uma preparação para a equipe lá, eram mais de 30 pessoas na secretaria. Foi lindo o trabalho. Daí, na sequência, teve campanha eleitoral para presidente da República. E daí tinha o debate entre os candidatos, e o candidato, um dos candidatos era do mesmo partido do prefeito de Que Joinville na fez época. regularização. Exato. E daí ele dizendo que Joinville era referência em função Bom, disso. Eu digo, nossa, nosso trabalho foi reconhecido a nível nacional, né? E o quanto isso impacta no trabalho. Então, foi a visão do registrador para ajudar a prefeitura para fazer um movimento mais rápido, para não ter esse retrabalho que tu estavas falando aí. Porque o é um retrabalho retrabalho. é custo. O retrabalho é custo. Todo mundo, inclusive para o registrador que trabalhou de graça, qualificou e não conseguiu registrar, porque no fundo, se a gente não participa lá no início, vai chegar para a gente um documento que a gente vai investir tempo e energia e não vai receber nada por ele. Então é Verdade. melhor a gente investir tempo e energia e registrar, participando desde o começo, que gastar toda a nossa energia num procedimento que não vai ter resultado no final, sabe? Essa visão de inclusive capacitar a gestão da equipe é sensacional, porque o fluxo da regulação fundiária dentro do município, ele realmente ele fica solto. As equipes não conseguem se conectar entre secretarias, às vezes tem que mandar o processo de um lugar para o outro, Exato. e aí para, volta porque não fez tal coisa, e aí um cita a lei municipal que não devia ter sido citada, e vai, não vai e volta, que não resolve, né? Então Uhum. essa visão é brilhante, você notei. Voltou? Voltou. Michele, para compartilhar, até para te usar, né, nas tuas palestras por aí, alguns exemplos, a gente tem um grupo todas as segundas-feiras de manhã. Hoje a gente teve reunião das 8 às 9. É um grupo chamado Desafio dos Indicadores, onde a gente olha para os números, né, desses cartórios para ver como melhora faturamento, atendimento, tempo, prazo, enfim, vários indicadores que nós analisamos ali. E tem alguns e daí são de diversos segmentos os cartórios que participam. E teve um registro de imóveis, que inclusive aí de Minas Gerais, um cartório bem pequenininho, 2 colaboradores, fizeram algumas REURBs nesses 2 últimos anos. O faturamento dela hoje triplicou. Sabe o que é isso? Porque É esses por aí. imóveis entraram no mercado, como tu estavas falando. Então, no primeiro momento, é custo, né? É despesa, tempo, é investimento de pessoas, equipe, porque tem que fazer o do dia e mais isso. Mas que a curto prazo, se tu está dizendo que o prazo aí de 2 anos é um prazo adequado, isso Não, é volta rapidamente, excessivo, né? né? Assim, é excessivo para o município gastar 2 anos num processo de regulação fundiária. Mas a gente tem que lutar para o município conseguir integrar ali pelo menos algumas unidades mensais, sabe? Um cronograma mensal, X Sim. unidades mês. Se ele entrega 100 unidades, 150 unidades por mês, ao longo dos 4 anos dele, ele regulariza 4, 5 mil unidades. É muita coisa. Aqui 4 mil, 5 mil matrículas é metade do meu cartório. Então é muita coisa. Então, se um cartório de imóveis você conseguir em 4 anos duplicar o número de matrícula, o faturamento dele, eu tenho certeza que ele quadruplica, assim, com uma facilidade gigante. Então, motivação para o registrador fazer gratuitamente? É motivação. A gente tem que trabalhar nesse sentido, mas também é devolver para a sociedade aquilo que a gente conquistou com o nosso trabalho, que é a delegação. A gente serve a população, né? Então, Isso. tem esse aspecto social que a gente tem que devolver para a comunidade, porque nós estamos lá
exercendo uma delegação pública. Apesar de ser em regime privado, a lei nos atribuiu essa responsabilidade social na regularização fundiária. Diga um pouco mais ainda, Michele, porque se existe esse trabalho de devolução, vamos dizer assim, tu está ajudando a cidade a crescer, a cidade a se desenvolver, a cidade melhorar os negócios, mais empresas começarem a se instalar lá. Porque se as pessoas têm condição de vender por um preço de mercado e não um preço de gaveta, né? Esse dinheiro circula na cidade. Exato. Né? E isso gera um círculo virtuoso benéfico para todas as partes interessadas, né? É o negócio, é a escola, é saneamento básico, é o próprio comércio em si, contratando mais pessoas para trabalhar. Então, é um movimento interessante de desenvolvimento econômico para os municípios. Exato, vale muito a pena. Os municípios têm que correr agora, né, a entregar o que eles estiverem fazendo, para não entrar nesse período de se pode ou não entregar em período eleitoral. E a gente pode começar esse movimento nas comarcas, né? É mesmo um trabalho formiguinha, um trabalho que você vai fazendo aos pouquinhos e vai tendo esse retorno da prefeitura. Aqui, procurei a prefeitura, assim, vários anos seguidos. Eu entrei aqui em 2013, início de 2014. A minha primeira REURB, se não me falha a memória, foi 2019. Então, foi muito tempo tentando colocar na cabeça dos prefeitos, dos gestores, pagando curso para eles, paguei muito curso para eles de regularização fundiária para ver se animava. Uma prefeitura das 5 começou a fazer regulação fundiária, então assim, eu tive algum retorno, mas são 5 municípios e só um efetivamente está fazendo regularização fundiária. E eu tenho municípios que até 2020, 100% deles estavam irregulares. Então eu tenho praticamente 2 municípios que geram matrículas e receita no cartório, mas os outros estão ali à margem, né? Tudo circula na margem. E a minha região é conhecida como Vala Dólares. Todo mundo está nos Estados Unidos, está comprando imóvel, mas não está passando pelo meu cartório. Então eu quero que eles façam o registro para eu começar a ter o benefício. Exatamente. E me diz uma coisa, Michele, também. Existe esse dado de quantos imóveis estão irregular em cada município? Esse é um dado que ele é repetido, mas a gente não tem uma fonte segura. Então, assim, o Ministério das Cidades, ele estimou em 2019 que pelo menos 50% dos imóveis urbanos estariam irregulares. Então, a gente tem mais... eu assim, ouso dizer que é muito mais, pela própria realidade da minha serventia. Eu tenho 2 municípios que são parcialmente regulares e os outros 3 que é quase inexistente o número de matrícula. Dá mais de 60% de irregularidade. Então, eu gasto mais tempo aqui, esforço, com responsáveis técnicos, engenheiros, advogados, fazendo regularização de imóveis do que fazendo aqueles imóveis circularem. Porque há também um problema hoje de que imóveis regulares voltam à irregularidade. Então, eu tenho hoje aqui um indicador de uso capião, que eu consigo visualizar que mais de 40% das minhas usucapiões têm origem registral, significa que aquele imóvel já esteve regular um dia e ele novamente. Então, se ele cai na irregularidade, a gente tem que tentar identificar o que está motivando as pessoas a voltarem para essa irregularidade. Porque a gente pode chegar num ciclo, a gente conseguir regularizar tudo, mas se eu consigo regularizar tudo e 40% do que eu regularizei volta à irregularidade, eu tenho que achar o motivo. E aí, todo mundo às vezes coloca assim, é porque é muito caro. Não necessariamente ele é muito caro. Em algumas situações, ele não é acessível financeiramente para as pessoas. Mas não é só a questão financeira que traz esse imóvel para a irregularidade depois do fluxo da regularização. A gente tem a própria cultura da irregularidade, as dificuldades de documentos mesmo. Às vezes você quer fazer um inventário, você tem que ir na prefeitura, você tem que ir na junta, você tem que ir no cartório, você tem que ir no cartório de nós, pegar certidão de nascimento, certidão de casamento. Esse monte de documento que traz segurança jurídica, mas que hoje está com vários atores. Só um minutinho aqui. Laurinha, tá fazendo barulho, amor. Tá fazendo barulho, amor. Vai brincar lá fora. Aí, tá aqui brincando. Gente, vocês não tem que me perdoar, mas a mãe tá só hoje.
Então, essas situações, elas, de devolver o imóvel para irregularidade é muito grave. Então, não só o nível de irregularidade que a gente desconhece, e quando a gente não tem indicador, se a gente não mede, a gente não consegue identificar o nível de problemas que a gente tem em decorrência daquilo, e a gente também não mede o que volta para a irregularidade depois de regularizado, para a gente saber o que é que nesse ciclo está devolvendo esses imóveis à irregularidade. Então, eu penso que a gente precisa de indicador das duas coisas, da irregularidade, do nível de irregularidade, do tipo de pessoa que está sendo titulada, se é homem ou se é mulher, para a gente saber se está sendo revertida essa questão de violência patrimonial. A gente precisa saber qual que é essa camada que está sendo regularizada, social ou específica, para a gente tentar entender se tem algum fator econômico voltando esses imóveis para a irregularidade. E a gente precisa entender qual que é o ciclo do imóvel depois que ele está regular. Se ele está sendo economicamente produtivo, como é o esperado dele, ou se o fato de regularizar não está trazendo benefício nenhum e por quê. Aí, com esse diagnóstico, a gente vai conseguir manter os imóveis na irregularidade e identificar o que está irregular e por quê. Eu sinto muita falta de dados. A gente tem que começar a implementar isso, mas daí depende dos outros parceiros, né? Tanto a prefeitura quanto o próprio registro de imóveis levantar informação, né? Uma central para estar tabulando todas as informações. De repente, agora no NR tu consegue fazer. Vejo o NR como um impulsionador desses para captar. Assim, a gente tem uma forma de captar esses dados sem violar a LGPD, porque são dados objetivos que os cartórios podem informar. E a gente precisaria de uma parceria com os municípios para poder receber os dados do que eles têm lá de posse. Às vezes eles têm cadastro, tem algum sistema, ou o próprio cadastro de saúde, às vezes você tem ali o cadastro de saúde, que para cada unidade tem um cadastro de saúde, você vê o número de cadastro de saúde, o número de matrícula, você já consegue achar algum nível de dado, sabe? Hoje não tem relação nenhuma, a gente trabalha com base no fonte vozes da minha cabeça. Mas outro dado que é interessante é que a gente tem para o sul, quanto mais para o sul, a gente tem mais unidades regulares, quanto mais ao norte, mais irregularidade. Então, ano passado, a gente fez algumas visitas aos estados do norte e a gente percebeu que o número de matrícula deles é infinitamente maior que as nossas aqui de Minas Gerais, por exemplo. Meu cartório hoje ele tem quase 9.000 matrículas. Os cartórios do estado de Amazonas, os colegas reportavam 800 matrículas, 1.000 matrículas, 1.500 matrículas. No Pará, a mesma coisa, 4.000. Então, você vê que há uma dificuldade em trazer desenvolvimento da mesma forma que a gente tem desenvolvimento econômico do Sul e vai diminuindo gradativamente para o Norte, ela está associada de alguma forma também com o nível de irregularidade fundiária do Sul para o Norte. É por isso que eu acredito muito assim no benefício de transformação econômica dos municípios, né? Que é uma tem um caminho, né? E um ponto legal para o município que quer abrir matrícula e ele não consegue fazer regulação fundiária ainda é utilizar o procedimento discriminatório do artigo 95A ou B, né? O B é para o Estado, da Lei 6.015, o 95A é para o município. Então, vamos supor que ele precisa abrir matrícula para uma escola, para uma quadra, para a sede da prefeitura, para onde vai ser construído o fórum e ele vai doar aquela área para o fórum. Então, ele tem a possibilidade de medir aquela unidade e só aquela unidade, pegar a anuência dos confrontantes, justificar como que ele adquiriu ou ele exerce aquela posse ali com fundamento em que ele exerce aquela posse, uma doação antiga, algum instrumento, decreto legal, assim, uma lei, um contrato que diz como que ele entrou naquele imóvel, e aí você consegue abrir a matrícula e ele vai dar uma função para aquele imóvel a partir do 95A, que é a Lei 6.015. Então, quem ainda não conseguiu implementar a REURB, para os municípios é muito interessante esse procedimento discriminatório, para que eles consigam fazer verba. Eu já abri de praça aqui, eu já abri de escola. Você consegue usar o 95A mesmo em zona rural, mas que tem as características urbanas. É muito comum a gente ter um perímetro urbano e várias ocupações fora desse perímetro. Em tese, ele é rural, mas as ocupações lá são urbanas. Então, você consegue, inclusive, abrir matrícula para essas situações de núcleos que estão afastados
desse perímetro urbano. Já consegui abrir matrícula para um posto de saúde. Olha só. Uma vilazinha, era uma vilazinha que tinha ali 15, 20 casas, muito pequena, mas com o Google você conseguia ver que tinha uma ocupação de natureza urbana ali, estava afastado do perímetro, mas que aquela unidade era urbana, você conseguia abrir matrícula para o posto de saúde para ele conseguir fazer verba de reforma. Então é muito útil para o município a questão do 95A para ele receber verbas e fazer projetos de reforma e até mesmo de aquisição de imóvel de área pública. Olha só que bom. Excelente. Ó, até a Doralice também está confirmando ali a tua informação, Michele. E assim, ó, eu acredito muito na gestão, né? É a minha área e eu percebo assim o quanto a gestão direcionada para o bem comum melhora o país, sabe? Todas as partes são beneficiadas, todas as partes ganham. E assim, como a gente já percorreu muitos caminhos aqui da regularização em Minas Gerais, a gente já encontrou vários gargalos. Um deles era o treinamento, então a gente mantém treinamento regular no CORE, focado principalmente nos municípios, advogados responsáveis técnicos e registradores. Então, a mesma informação que chega para esses atores também chega para o registrador, de modo que eles consigam conversar a mesma língua. Depois a gente conseguiu identificar alguns problemas de padronização do fluxo e modelos. Então, a gente tem o e-book para poder facilitar o checklist do cartório, sabe? Tem ali todo um procedimentozinho que vem nos modelos do município, que ele já sabe que são os requisitos registrais. O outro ponto que a gente descobriu que havia muito problema era a fase de buscas, porque a gente ainda faz muita busca manual. A pessoa tem que chegar lá no balcão, traz uma lista para a gente impressa, aí a gente olha com aqueles nomes, começa a fazer busca manual, jogar memorial descritivo para ver se choca com algum indicador real que a gente tenha. Busca exaustiva, cansativa e que às vezes não retornava muito. E o outro problema era quando o município fazia toda a regularização fundiária, coleta os dados das pessoas num tablet, está tudo eletrônico, memorial descritivo tem todos os formatos possíveis e ele entrega para o cartório um PDF. E aí o cartório vai imprimir, digitar, cadastrar tudo que o município já fez. Então a gente viu que tinha um retrabalho e precisávamos transformar isso numa regubia eletrônica. Então a intenção do CORE é entregar esse sistema para o ONR, a gente está em fase de teste já com cartórios pilotos, para que a gente consiga, município, enviar os dados que ele coleta em campo, dados pessoais, RG, CPF, memorial descritivo, para o cartório importe isso e ele já choque com o indicador real do cartório, ótimo. acusando se tem ou não indicador, se tem ou não sobreposição de área, se encontrou alguma matrícula regular ou dos confrontantes, para que o cartório seja alertado. Na hora que ele importa o dado, ele não tem que digitar nada. Então, se ele já cadastrou o cartório dele todo no sistema e ele puxa dados eletrônicos, é chocar dado eletrônico com dado eletrônico. Não vai ter uma interação ali tão humana. A mesma coisa na hora que vem a CRF. Vai vir o núcleo, os memoriais descritivos, as pessoas que foram notificadas ou não, o cadastro daquelas pessoas e a gente vai conseguir importar e já disparar a abertura das matrículas. Porque hoje a gente cadastra o nome da mulher, cadastra o nome do marido, vincula, faz um indicador real. Depois vai lá, abre o indicador real com o memorial descritivo do lote, fecha. Aí depois você vai lá no outro programa, abre a sua matrícula, vincula o indicador, vincula a pessoa e fecha e grava a matrícula. Então você tem que fazer partes para montar um bolo. Dá muito trabalho se você pensar que você tem que fazer isso com 2.000 nomes. E é por isso que às vezes os registradores não se motivam a fazer esse trabalho todo, né? E é muito cansativo e exaustivo. Então você tem que conferir todo o processo. Então tudo que foi alimentado, a partir do momento que chegou no PDF, já é responsabilidade do cartório. Se você coloca uma matrícula errada no nome de outra pessoa, você está dando um imóvel para outra pessoa, né? Não é mera numeração, lote 1, quadrão da Maria e era do José. Você tem que conferir aquelas unidades, tudo que seu cartório digitou. Então, a intenção é que isso seja mais célere, seja mais eletrônico. Tanto a gente responda para o município de forma eletrônica as matrículas que a gente achou, para ele já conseguir chocar lá com os dados que ele tem, e a forma de importação também. Então, espero que a gente consiga, até o final do ano, entregar algum módulo ou de certidão ou de registro para já começar a eliminar o gargalo
dos PDFs, que se eu receber outra REUB em PDF, eu vou surtar. Eu não aguento mais receber PDF. Nem caixas. Eu tô com um colega no Paraná, que ele recebeu a delegação lá, e ele recebeu uma caixa, assim, ó, Ó, de protocolo. Ele falou, você manda mensagem para mim e fala assim, mestre, socorro! Chegou aqui uma caixa de reúbe, o que que eu faço? Eu falei, não surta, porque 90% disso aí é a titulação, 10% é o que você vai qualificar. olha só. E aí a gente vai tentando trabalhar, mas é assim um susto para a equipe, trabalhar com regularização fundiária, até a gente assim, entender o que que é realmente necessário na qualificação, e não tem prefeitura que manda tudo para o cartório. Até você fazer o filtro do que você tinha que ter recebido e não ter recebido, você já perdeu o seu prazo de 10 dias de qualificação. É 10 dias úteis Nossa, para olhar 1.500 páginas, é muita coisa. Mas das 1.500 páginas, você tem que olhar 10 documentos. Se eles estão lá, você simplifica seu processo. Então, se você tem instruções muito bem definidas do seu cartório, que, né, passa pela gestão, você tem o conhecimento jurídico, você definiu ali os seus processos, você sabe o que tem que olhar, você sabe o que tem que fazer, e o sistema vai condensar isso para facilitar o processo de qualificação de registro. nossa, uma automatização maravilhosa, né? Necessária, né? Incrível, incrível. Nossa, amei, amei essa aula. Cada vez eu aprendo mais. Já aprendi duas coisas novas aqui que eu não sabia. Gostei, adoro isso. Michele, muito obrigada pela tua disponibilidade. Agradeço a Laurinha aí por ter disponibilizado uma hora Vocês viram dela, que né? show, né? Ela não me atrapalhou hoje. Eu vou Obrigada a dar meu todos que depoimento de estão novo, aqui. toda vez eu dou, quando eu venho em lives. Eu fico muito agradecida pelo convite, honrada, porque eu comecei assim a regularizar a minha vida pessoal depois que eu fiz curso Lapidando Diamantes com vocês e depois sequência de cursos na Chai. Porque a gente precisa aprender gestão, a gente desvaloriza esse processo, né? Achar que ter formação jurídica, de ter passado em concurso, vai fazer com que a gente saiba administrar um cartório é engodo. A gente precisa saber administrar. E eu acho que quem está aqui participando do curso, faz o curso com a Chay, sai diferente. Não só profissional, mas também pessoal. A gente ganha qualidade de vida, a gente ganha é, formas de visualizar o mesmo procedimento e tentar achar soluções eficazes para coisas que às vezes as pessoas não veem. Mas às vezes a gente não consegue pensar porque a gente está ali apagando incêndio. Chegou REUP, chegou os campeão, chegou não sei o quê, eu trabalhando de 7 a 11 da noite, sabe? Aquela loucura. Assim, a gestão, ela faz diferença na nossa vida e eu acho que assim, eu não posso. Minha vida é antes da Chai e depois da Chai. Então, se vocês estão aqui aprendendo gestão com a Denise e regularização fundiária, saibam que vocês estão no caminho certo. Existe vida em regularização fundiária, existe vida e qualidade de vida num cartório. Você vai conseguir administrar um cartório ou até mesmo ser um bom advogado, ser um bom responsável técnico, cumprir suas obrigações, porque a gestão ela afeta qualquer profissional, né? Em qualquer fase da vida dele. A gente precisa estar atento para isso. Eu espero que vocês estejam concluindo esse passo e atentos para os próximos cursos da Chay, porque eu nunca deixei de ser aluna, tá? Estou sempre ali antenada nas novidades que a Denise traz para a gente. Não é à toa que ela é essa pessoa que representa a gestão em nível nacional. Não é à toa que ela está em todos os estados, não é à toa que ela é convidada para atuar nos cartórios, porque ela entrega um serviço e um resultado que de outra forma a gente não conseguiria alcançar. Então, queria deixar aqui meu eterno agradecimento. Eu, Não seria outra sem vocês, sem você. E estou sempre à disposição do que vocês precisarem, porque a minha gratidão, com certeza, é eterna. eu sou muito grata também pela tua mobilização que tu fizesse nacionalmente para as pessoas olharem para o REURB. E o quanto tu estudasse, tu e a Ana se dedicaram, pesquisaram, trouxeram referências, implementaram e tiveram resultados. E compartilhando isso, sabe, voluntariamente com todo o país, né? Vocês são ícones hoje em regularização fundiária e que bom que vocês fizeram isso, porque só assim as pessoas começaram a olhar para
essa ferramenta, vamos dizer assim, e ajudaram a melhorar o país e transformar economicamente as cidades e a qualidade de vida das pessoas, né, da população. Então, parabéns, Michele, parabéns, Ana, Obrigada. por tudo que vocês fizeram. E não é à toa, né, que as duas hoje estão diretoras nominativas do NR, porque precisamos de pessoas em ação lá para fazer esse movimento acontecer no país todo. Obrigada. Amém, amém. Vai dar tudo certo. Bye. Obrigada a todos que tiveram aí. Uma Obrigada, boa noite. pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Obrigada.